aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, em breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água, humilde, abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e, depois, partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhe aceitem a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestidos de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a labuta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor.
nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunny eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not the man I used to be.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O mundo e a crença. Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Marcos 15, 32. Por isso que são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito Eterno, e, se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E, no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos e insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Emmanuel.
Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos em Seu nome. Te agradecemos, Mestre amigo, a oportunidade de podermos compreender um pouco mais dos Seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Mestre, auxiliai-nos mais uma vez a absorver os ensinamentos ministrados na noite de hoje, que contribuirão certamente à nossa transformação interior, rumo à nossa evolução espiritual. Ajudai-nos, Mestre amigo, a combater as nossas imperfeições, a combater os nossos desequilíbrios, para que possamos agir em sintonia com o Seu Evangelho, fazendo com que a humildade, a caridade estejam sempre presentes em nossas ações, combatendo o orgulho e o egoísmo. Agradecidos pela oportunidade, nós iniciamos a reunião da noite de hoje te rendendo graças, Senhor. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 237 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta aos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Ou seja, Kardec está perguntando aos espíritos o seguinte: olha, o espírito desencarna. Quando ele chega no mundo espiritual, quando ele toma consciência que está no mundo espiritual, ele conserva as percepções, vamos dizer assim, o seu estado emocional, aquilo que conhece, aquilo que ele sabe, ou seja, suas percepções no sentido das emoções, do conhecimento, do seu eu, nesse sentido falando. Ele conserva isso no mundo espiritual, ou é como praticamente se ele nascesse de novo no mundo espiritual? Essa pergunta ela é interessante e eu queria abordar ela já começando pelo inverso. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado. De maneira geral, nós não lembramos a nossa vida anterior no plano espiritual, nós não lembramos as encarnações passadas, ou seja, a gente não lembra do nosso passado antes do nascimento, da reencarnação. Muita gente às vezes pode ficar naquele pensamento: não, mas se eu lembrasse seria melhor, eu gostaria tanto de saber o que eu fui, quem eu fui, como que era na outra encarnação, como que eu era. A pessoa fica às vezes naquele desejo, naquela curiosidade de saber desse passado. Muitas vezes até se pode pensar, como é colocado até no Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa pensa: mas como que eu vou crescer, como que eu vou acumular conhecimento, porque o ser humano é justamente conhecido, o ser humano ele é definido em relação aos outros animais, uma grande diferença do homem em relação aos outros animais
é justamente essa capacidade de acumular conhecimento. Então, por exemplo, uma aranha, vamos pensar, um animal, ela tece ali a sua teia hoje como uma aranha tecia a teia há 1 milhão de anos atrás. Ou seja, o animal, o conhecimento dele não se acumula. O homem, há 2.000 anos atrás, ele fazia as coisas, né, a sua manutenção, a sua maneira de cozinhar, de construir uma casa, de caçar, de conseguir o alimento. Ele fazia há 2.000 anos, nós fazíamos de uma forma. Hoje nós fazemos de uma outra forma completamente diferente. Por exemplo, a forma que a gente construiu uma casa, há 2.000 anos atrás, é muito diferente de hoje. Por quê? Porque nós, ao longo de todo esse tempo, nós fomos acumulando conhecimento. Então, uma geração, ela detém todo o conhecimento da geração anterior, mais o conhecimento que ela adquire na geração atual. Então, a geração de hoje, como exemplo da casa, vai construir uma casa que as pessoas tinham o conhecimento há 2.000 anos, você tinha aquele conhecimento de nível, de alinhamento e tudo mais, mas ao longo do tempo a gente foi aprendendo como os materiais se comportam, como o aço se comporta da pedra, ou seja, tudo isso promoveu uma melhoria e uma transformação da nossa maneira de construir. E isso se dá em todos os ramos da atividade humana. A medicina de 2.000 anos atrás é muito diferente da medicina de hoje. Por quê? O conhecimento que nós temos hoje do corpo, da maneira, da farmacologia, daquilo que se pode tirar das plantas, dos minerais, é muito diferente, evidentemente, do que nós tínhamos no passado. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai acumulando conhecimento. Então esse acúmulo de conhecimento é algo exclusivo da espécie humana. Os animais não fazem isso. Por quê? Porque é um atributo do espírito, da alma. A alma ela vai acumulando conhecimento, ela vai crescendo interiormente, porque ela vai transformando suas emoções, o conhecimento científico vai se aprimorando. Por quê? Porque a gente não esquece o passado, tanto individualmente quanto coletivamente. Bom, aí a pessoa, com esse entendimento, vai falar, mas espera aí, como que eu vou crescer, como que eu vou acumular conhecimento se eu esqueço o que eu fui na encarnação passada? Isso aí atrapalha o meu crescimento. Né? Esse é um raciocínio que às vezes se coloca. E que tem alguma lógica. Mas, se a gente, quando começa a aprofundar nessa questão do esquecimento, a gente vai perceber que o esquecimento do passado é um grande presente, na verdade, um grande benefício que a providência divina nos proporciona. Por quê? Porque, da mesma forma, quando a gente começa a entender o porquê, a razão da reencarnação, a gente vai ver que o esquecimento do passado, ele faz como que a criatura tivesse uma nova oportunidade de recomeço. Como assim? Frequentemente, os espíritos se reencarnam em grupos, né? E muitas vezes, nesses grupos, as nossas relações não são apenas de afeto. Existe muito ódio, existe muita maldade feita reciprocamente. Isso só abordando a questão do relacionamento. Por exemplo, eu às vezes reencarno com alguém que eu fiz muito mal, ou com alguém que me fez muito mal, e vice-versa, né? Se eu não esquecesse o passado, se esse passado continuasse vivo na minha lembrança, isso atrapalharia demais o nosso novo começo, o nosso recomeço de relacionamento.
Então, muitas vezes, aquelas pessoas que se agrediram, se odiaram, fizeram maldades entre si durante algum tempo, eles nascem novamente como pais, como filhos, como entes queridos, e esse esquecimento temporário faz surgir ali nova emoção. Ou seja, então se estabelece um afeto, se estabelece um entendimento que, voltando ao mundo espiritual, eles vão ver, nossa, que bom que aquele passado ficou para trás. Hoje nós construímos uma nova relação. Muito embora o nosso esquecimento ele não seja completo. Quando nós encarnamos, nós esquecemos a parte exterior dos fatos. Nós esquecemos como as coisas desenvolveram, o que eu fui, ou seja, aquilo que se pode ser falado, visto e contado. Mas algo permanece dentro de nós, que são as nossas emoções, a nossa maneira de ser, as nossas propensões, se eu sou mais propenso a determinado tipo de atitude do bem, do mal, eu sou uma pessoa mais calma, mais irascível, eu sou uma pessoa mais bondosa, mais egoísta, tudo isso permanece em mim. Ou seja, o meu espírito, a minha forma de ser, isso eu manifesto. Isso a gente traz e não tem como um espírito que foi perverso, extremamente perverso numa encarnação anterior, ele reencarnar e aparecer como se fosse um anjo, em termos de atitude, maneira de ser, ele vai mostrar quem ele é. Nós, frequentemente, né, a gente vê na bibliografia que cabe aos pais, né, procurarem identificar nos filhos os seus comportamentos que eles trazem de encarnações anteriores para tentarem corrigir. Isso nós estamos falando só na questão de relacionamentos. Mas nós, enquanto seres emocionais, nós trazemos dentro de nós certos traumas, certas emoções que nos machucam, que nos marcam profundamente. E essas emoções, esses traumas, muitas vezes atrapalham muito a nossa desenvoltura, atrapalham o nosso crescimento, atrapalham a nossa paz íntima. Então a gente precisa de uma certa forma de esquecer, tomar um analgésico e esquecer determinadas situações que passamos, né, para poder recomeçar e superar isso. Por isso o esquecimento do passado, ele é tão importante. Repetindo, porque ele é uma forma do espírito poder recomeçar. Bom, e o que isso tem a ver com as percepções do espírito quando ele desencarna? Ou seja, o lado inverso. Quando eu desencarno, eu voltando ao mundo espiritual. A gente vê na bibliografia espírita que muitas vezes o espírito ele leva para o mundo espiritual também esses traumas. Então, é notório, é claro, que o espírito, quando ele chega no mundo espiritual, ele conserva, sim, essas percepções, ele conserva o conhecimento, ele conserva as emoções, quem ele gostava, quem ele não gostava, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que causa insatisfação ao espírito, tudo isso ele conserva no mundo espiritual, né? Tem uma certa anedota que uma senhora que era esposa de um senhor que ele era alcoólatra, bebia muito, bebia frequentemente, todo dia praticamente, né? E ele desencarnou. Esse senhor, o marido dela desencarnou. E ela procurou o Chico, né? E o Chico conhecia toda a situação, ela conhecia o marido e tal. E perguntou para ele, Chico, como é que você acha que o meu marido está lá no mundo espiritual? Né? Ele falou, provavelmente bêbado. Né? Por quê? Porque fazia parte dele, vamos dizer, aquilo. Nós conservamos, então, isso, os nossos vícios, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos. Então, se eu sou uma pessoa dedicada ao bem, ao trabalho,
que quero melhorar tudo à minha volta, que quero ser uma pessoa que vou contribuir, né, para o bem comum, eu chego no mundo espiritual, vou fazer a mesma coisa. Do ponto de vista inverso, se eu sou uma pessoa que só pensa em mim, egoísta, só estou pensando no meu bem, no meu prazer, só eu, chego no mundo espiritual, na mesma coisa. E a gente vê também, em alguns casos, espíritos que passaram, né, sofreram alguns traumas profundos aqui no mundo material, que quando chegam no mundo espiritual ainda guardam esses traumas. E um exemplo muito comum, são os casos dos suicidas. Por quê? Porque o ato, né, da pessoa tirar a própria vida marca profundamente, do ponto de vista emocional, a pessoa. Então a gente vê em diversas bibliografias, né, o espírito ele está lá no mundo espiritual, mas ele vê o próprio corpo sangrando, ele vê o próprio corpo mutilado, ele vê o próprio corpo na situação do desencarne. Por quê? Porque o corpo está assim? Não, porque a sua mente está dessa forma. A sua mente ficou gravada, ficou traumatizada pelo ato. Há um exemplo muito clássico no livro dos Médiuns, que Kardec ele entrevista, ele conversa com um espírito que havia se jogado de um precipício, né, de um lugar muito alto, sob umas pedras, pouco tempo antes. Poucos anos antes, né? E na conversa, o Kardec pergunta para ele o que ele vê. Ele diz que sofre muito, estava sofrendo, mas tem uma frase bastante interessante. Que ele fala o seguinte, que ele vê continuamente, o tempo todo ele está vendo, ele caindo do despenhadeiro. Ou seja, aquele momento ficou gravado na sua mente. E ele não conseguiu ainda superar isso. Que provavelmente somente uma encarnação com esquecimento do passado vai ajudá-lo a superar esse momento. Mas ele, enquanto no plano espiritual, ele conserva a percepção que ele tinha na vida material. Como também a gente vê diversos casos, a bibliografia de Chico Xavier tem centenas de casos assim, de parentes, entes queridos, escrevendo cartas para os seus familiares, em que eles narram uma situação oposta. Muitas vezes o pai, a mãe preocupado com os filhos, né, que desencarnaram num acidente, numa situação muito trágica, e a carta vem dizendo o seguinte: pai, mãe, não se preocupe, porque na hora do acidente eu nada vi, eu nada percebi. Logo que foi um acidente, eu adormeci e acordei com vovó fulana de tal, com o ciclano, me levando para um hospital, para uma região e tudo mais, e eu não senti nada, eu não vi nada e não sinto nada. Ou seja, aquele momento do desencarne que para um causou um trauma, que vai precisar de encarnações para superar, o outro nada sentiu, nada percebeu. Por quê? Porque a condição mental, a condição emocional, a condição espiritual como um todo é completamente diferente. Então nós vamos sim levar para o mundo espiritual tudo aquilo que a gente carrega aqui no mundo material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de conhecimento, do nosso eu íntimo, né? O nosso eu não material. E por isso os espíritos vão dizer na resposta, quando Kardec pergunta, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Eles vão responder, sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscureceria. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta o espírito, quanto menos entraves
tenha que vencer. Então, sim, a gente, quando desencarnar, nós vamos conservar todas as nossas percepções, nós vamos conservar os nossos conhecimentos, os nossos gostos, os nossos afetos, os nossos desafetos que nós temos aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. É com muita alegria que vos cumprimento, ao pessoal do Grupo da Fraternidade Irmão Aniceto, Grupo Espírita da Fraternidade, e a todos aqueles que, porventura, estejam nos vendo e ouvindo. Com as bênçãos de Deus, né? Vamos dizer assim, estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante. E às vezes a gente fala sempre, né? O tema muito interessante, sempre que a gente vai falar, mas porque é tudo interessante dentro da doutrina espírita, não é? Isso é verdade. Então, o tema hoje é permitido repreender os outros, não é? Essa é uma questão formulada no Evangelho e ela é interessante porque em um mundo onde os erros são comuns, por prevalecer ainda o mal, não é? A repreensão deve ser vista como uma ação ainda necessária, não é? Ou seja, como parte da organização disciplinar, a repreensão é um reacerto, não é? Para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas o Evangelho pergunta, bom, se ninguém então é perfeito, já que prevalece tanto o mal, não seria uma atitude inconsequente repreender os outros? Olha só que interessante. O que nós aprendemos, então, principalmente com São Luís, é que a repreensão, de alguma forma, ou decisivamente, melhor dizendo, é parte dos processos educativos. E se a gente estender um pouco mais o nosso raciocínio, talvez transformando-o numa indagação filosófica, prevalecerá em outros níveis, independentemente do da Terra, onde o mal é tão intenso, prevalecerá em outros páramos, em outros níveis, em outras escalas, em mundos superiores, ainda a necessidade da repreensão? Por fim, se a perfeição a ser alcançada, a maior das perfeições que for alcançada, vai nos colocar próximos do Criador, mas se a perfeição está nele e ainda estaremos apenas próximos, nós precisaremos então de processos de reeducação. E nesse caso, a gente começa a perceber então que a própria natureza nos repreende. Colocado isso, ou seja, para a gente familiarizar com esse conceito natural que faz parte da cultura, não apenas humana, mas do espírito, não é? Nós vamos então perceber que a repreensão não é uma recomposição daquilo que está menos perfeito, no pressuposto de que com uma repreensão haja um reordenamento para que alcancemos essa perfeição. E principalmente no nosso nível, ela deve ser realmente considerada como um mecanismo que possibilita a disciplina. Então, isso daí é algo interessante para a gente analisar.
Por exemplo, nenhum pai ou ninguém aqui na Terra, mas especificamente falando dos pais, nenhum pai aqui na Terra é perfeito. Daí ele não poderá repreender o seu filho, não é? Tira-se dele a oportunidade de educar. Então, são ideações que a gente vai formatando para compreender melhor, não é? Porque se nós formos pensar assim, bom, eu não aceito ninguém me chamar a atenção, não. Todo mundo é defeituoso. Só que cada um de nós, na nossa maturação, e pelas experiências realmente adquiridas com os nossos próprios erros, nós vamos nos habilitando. Quem é que pode retirar de uma pessoa o sentimento de amor quando ela se sente na necessidade de chamar a atenção de alguém que ama, não é? Então, aí é que nós começamos a compreender que impedir, né, pressupor a impossibilidade de uma repreensão significaria impedir a impossibilidade de oferecer algo de nós. Então, se nós devemos seguir Jesus, como é que iríamos encarar aquele momento em que ele falou assim, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Uma repreensão dura. Mas era necessário chamar a atenção. Há repreensões que precisam mexer com o brio da pessoa repreendida. Agora, é evidente que se alguém repreende, pressupõe que, pelo menos naquilo em que ele está repreendendo, ele seja capaz de dar exemplos. Isso é, por exemplo, como é que uma pessoa que fuma, o pai que fuma vai chegar para o filho, você não pode fumar, meu filho. Aí não vale, né? Uai, é como se dissesse, você não pode ser repreendido, mas eu posso ser repreendido, né? Quer dizer, então, são situações que acontecem. E, de um modo geral, numa forma mais intensa. Aí, num universo onde uma pessoa vai fazer uma repreensão mais objetiva, corporativamente falando, é preciso que ele tenha no seu currículo moral, vamos dizer assim, força suficiente para poder falar das coisas de um modo geral, né? Então, nós não podemos repreender sem dar o exemplo. E aí é que entra uma questão muito interessante para quem repreende, porque todas as vezes que ele repreende, queira sim, queira não, ele está se colocando também como alguém que precisa cuidar-se, para que ele não seja repreendido naquilo que ele está procurando educar. Então é interessante observar que qual seria, então, uma dica, vamos dizer assim, uma forma de nós repreendermos. Seria considerar que haverá para tudo, se para tudo existe o jeito certo de fazer, é claro e evidente que, principalmente a repreensão, que é algo que sai de nós em benefício do outro, e tudo que sai de nós em benefício do outro precisa ser tratado com muito amor, com muito carinho. Se eu estou oferecendo uma repreensão, é porque eu posso estar utilizando essa repreensão como um processo educativo. Aí passa a ser diferente.
Quem é que não vai quedar-se ante alguém que quer lhe dar uma posição melhor, conselheiralmente ali, naquela postura, tudo bem, mas com muito amor, deixando extravasar muito mais o amor do que o próprio conteúdo severo daquilo que vai colocar. Então, nós não estamos impedidos de repreender, mas é preciso saber como fazer isso. Usar de preocupações, de zelo, que de uma forma comum nós chamamos de psicologia. Ou seja, vamos observar com uma certa psicologia, né? Porque eu costumo falar assim, toda caridade, a verdadeira caridade tem um cunho de psicologia por trás. Aquela preocupação com as palavras, a postura diante de alguém que a gente vai colaborar, e às vezes severamente, porque a gente não pode esquecer que severidade, a educação é esse manto tão sagrado, que uma severidade educativa é amor. Não é isso que os pais fazem? Não é isso que o Pai maior, o Supremo Criador de todas as coisas, deixa mecanismos para chamar a nossa atenção, às vezes mecanismos duros, aflições que não são necessariamente oriundas de encarnações passadas, aflições do presente, e o Pai a nos mostrar, viu, meu filho? Você não quer aprender, por isso que aconteceu essa situação. Isso é uma forma de ir mostrando a verdade, mas em tudo sendo colocado o princípio da boa disciplina. Então, é nesse sentido que nós devemos compreender que na nossa vida, no nosso dia a dia, nas leis do relacionamento social, nas corporações, em todos os nossos relacionamentos, pode haver situação em que nós tenhamos que repreender alguém que, pelas circunstâncias, numa corporação, por exemplo, exerce uma autoridade, ele tem que se dar a ele o cunho de ser alguém repreendedor, ou seja, educador, no verdadeiro sentido. Então, os grandes líderes jamais deixarão de corrigir repreensivamente os seus comandados. Assim que Jesus fazia com os discípulos. Puxava a orelha deles de vez em quando, né? Porque precisava. É um mecanismo de chamamento. É algo como que para poder mobilizar os motores da nossa transformação, é preciso acionar um botãozinho e às vezes até dar um solavanco quando a máquina não quer funcionar. Então há repreensões mais simples e há repreensões mais profundas. Mas a repreensão pode apenas denegrir, mas pode educar, não é? E dependerá sempre da intenção também. Quer dizer, o primeiro mecanismo, o primeiro dispositivo que tem que estar para dentro daquele que repreende é esse lubrificante que é a intenção. Qual é a intenção de repreender?
Está se repreendendo simplesmente para mostrar autoridade? Simplesmente para isso? Está se repreendendo para humilhar? Porque às vezes o repreendido parte daquilo que cada um de nós temos, às vezes, quando queremos conviver com os diferentes, até tratá-los diferentes, pelo nosso orgulho, vaidade, falta de amor, não é? Então, a intenção deve prevalecer sobre todas as situações. Então, quando eu for chamar a atenção de alguém, é bom que de cara ali, no ímpeto de poder corrigir, eu possa observar. Por que eu estou fazendo isso? É necessário? É o momento certo? Nesse momento, essa pessoa está em condições de me ouvir? Posso fazê-lo agora ou depois? Ou esperar um tempo? É preciso uma maturação a respeito disso, até mesmo para que a pessoa, envolvendo-se, ela vai aos poucos percebendo que está errado, que precisa corrigir. Seria algo assim, não é? Então, é bom compreender, e por tudo que o São Luís vai falando para a gente, que uma repreensão pode ser até maldade, mas também tem aquela repreensão que é dever mesmo. Olha só que ponto chega. Pode acontecer que, se você não repreende, você é omisso. Então, tem uma coisa que eu costumo dizer, sabe? Ser espírita é encontrar o ponto de equilíbrio. Consequentemente, ser cristão é entender e colocar na prática aquilo que Jesus nos ensina. É uma questão de equilíbrio. Já reparou que muitas vezes nós temos dificuldade em discernir qual a melhor atitude a tomar? É por isso que o Evangelho é pleno, para nosso estudo, para a gente poder compreender. Porque uma boa censura, ela tem o caráter de um conselho amigo, de um conselho fraterno, de um conselho onde flui, acima de tudo, no nosso jeito de repreender, o zelo. A criatura sente. A criatura se sente protegida, se sente amada. Olha só. Dependendo do jeito de fazermos uma repreensão, essa repreensão é realmente um gesto de amor. E quantas pessoas se modificam por isso? Não é? Às vezes há coisas que a gente fala assim que em princípio é como se fosse muito romântico, não é? A gente costuma falar assim, uma palavra muda a vida de uma pessoa. Muda mesmo. Olha só como que um bom conselho, que não é uma simples censura, que não é uma repreensão qualquer, feita de qualquer jeito, uma repreensão útil, pode estabelecer um marco na existência de um espírito, do espírito encarnado. Então, é muito interessante porque a boa censura eleva, a censura mal colocada diminui, rebaixa. Então, é interessante a gente saber disso, porque quantas vezes nós temos repreendido por circunstâncias, por uma autoridade, por sermos responsáveis, liderar alguma situação, liderar no trabalho espírita, liderar dentro da nossa casa. Quantas vezes nós teremos tido a oportunidade de desenvolver um processo de caridade, de amor,
E às vezes fomos desabatalhados. Nossa, falei um nome difícil, né? Então é interessante porque a boa indulgência, a boa repreensão é acompanhada da indulgência, da compreensão. E sabendo também que precisamos, tudo que nós falarmos com o próximo, observar que ele também poderá repreender-nos em alguma coisa. Porque nós, por não sermos perfeitos, estarmos aqui na Terra diante dessa persistência ainda do mal, nós não somos perfeitos. E se a pessoa ver em nós um irmão, porque o irmão não é aquele que chega querendo dizer que ele é o tal, que ele é maior, querer impor uma autoridade que não tem. O irmão é aquele que se faz conhecer, não é? Perante o seu próprio irmão, eles se conhecem. É como se fosse assim perante as pessoas. Que ela nos veja como um irmão, porque aí ela nos aceita também como pessoas imperfeitas, mas que, assim como todas as criaturas, têm virtudes, têm defeitos, e por alguma virtude conquistada, pode falar a respeito, pode ensinar, pode fazer a correção num nível de amor e de fraternidade. Mas é tão interessante que o Evangelho, a gente tem uma mania, né, de dizer algo, e que de fato, pelo menos para mim é assim, gente. Eu quando eu falo assim que o Evangelho dá resposta para tudo, o Espiritismo dá resposta para tudo, é porque numa experiência pessoal, algo que eu posso dizer para vocês, que de fato, para mim, o Espiritismo me dá a resposta para tudo. E às vezes, quando eu tenho dificuldade de aprender algo como eu deveria aprender, de aprender e apreender algo como eu deveria fazê-lo, eu percebo que é porque eu não estou em condições ainda até de compreender. O que é que é tão sagrado, tão sublime, que cada vez que nós nos voltamos ao Evangelho, nós estamos aprendendo alguma coisa a mais. É a maturidade que vem. Então, coisas que eu não entendia há uns anos atrás, hoje eu já compreendo, aceito no meu coração, e a minha mente é capaz de decifrar. Então, por isso mesmo, é muito abrangente a questão da repreensão no Evangelho. Então, a gente acaba aprendendo que há repreensões que são necessárias. Mas poderá haver repreensões que não sejam necessárias. Sempre conveniente quando houver a boa intenção. É isso que nós aprendemos de São Luís. Quando houver a boa intenção, por si só, eu já tinha dito isso lá anteriormente, esse lubrificante da boa intenção faz com que o mecanismo nesse relacionamento flua como uma oferta distinta, amorável e, consequentemente, aceitada pelo coração do outro que está sendo repreendido. Né? Então, será sempre útil, é uma outra dica. Não é? Então, veja bem, eu estou falando da intenção, mas é preciso observar também se a repreensão poderá trazer um bem maior. Que bem maior seria esse? O bem maior que objetivamente a gente gostaria que acontecesse é que a gente auxiliasse alguém com o nosso aconselhamento num processo educativo para que a pessoa se mude.
É muito bacana, né? Quando alguém reconhece, né? Já deve ter acontecido com muitos que estão me vendo e ouvindo. Nossa, você tinha razão. Nossa, eu era tão assim, né? Mas foi você que me... Não é bacana isso, não? Isso é muito bacana, né? Agora, é preciso compreender, de um modo geral, que é através a boa cultura de um povo nunca acontecerá sem corrigendas, sem repreensões, não é? Então, pode acontecer que determinada situação, se você não censurar, você será conivente, não é? Tipo assim, você trabalha numa repartição e o seu companheiro ali da tesouraria, usando uma expressão simples, está metendo a mão, está botando no bolso. E são programas sociais, exemplo, que qualquer dinheiro que for retirado e mal colocado num bolso e não numa despensa, colocado no bolso e não em livros escolares, e você sabendo disso, havendo uma corrupção dessa ordem, pode acontecer que, se você não censurar, você será conivente. A própria justiça humana alcançou esse conceito. Então é importante observar que há situações em que não devemos e que devemos censurar, e deixando de censurar, deixaremos de cumprir um dever. Porque o São Luís diz: há casos em que repreender é dever. Então, veja bem, se algum de nós for levado a uma situação como essa, o ato de repreender nesse momento, ao invés de uma censura ou uma delação, uma deduração, de um jeito simples de falar, ele ainda assim poderá ser revestido de amor. Ou eu posso tentar de alguma forma, eu posso por acaso tentar de alguma forma fazer com que haja a corrigenda de um jeito mais correto? Censurar em determinadas situações é um dever? E como fazer esse dever? Então vamos, já que estamos falando de uma situação prática, né? Uma suposição aqui que estamos apresentando de alguém que está roubando na repartição, e você toma conhecimento, sabendo que tem muita gente sofrendo por isso, pela falta do recurso que lhe era devido. Ainda assim, você deve... Vamos pensar uma situação prática. Chama o camarada e conversa com ele. Eu percebi que você está fazendo isso. Eu vou te dar a oportunidade de você repor. Repõe o que você roubou. Porque se você não fizer isso, é obrigação minha. Chega a ser um dever cívico. Então eu preciso que você corrija. Demonstre compreensão, porque não há um erro nesse mundo que não possa haver compreensão para com ele, se quisermos. Isso é indulgência. Então é importante a gente conhecer tudo isso e ver que até numa situação como essa, a doutrina espírita nos dá resposta. Não é? E para que nós possamos, estou chegando aqui nos 30 minutos,
normalmente é o que se pede. E finalmente, então, eu quero deixar a todos os melhores votos, não é? Uma presunção de que esse pequeno estudo tão simples de nossa parte possa enriquecer-nos, ajudar-nos a compreender melhor nossas ações, nesse pressuposto que nós, em quaisquer circunstâncias, que nos sentirmos necessitados de corrigir, que essa correção não seja definitivamente uma censura, seja simplesmente um gesto de amor. Muito obrigado a todos, paz no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe para sermos bons, para podermos auxiliar dando exemplos e conselhos, amigos, da mesma forma recebê-los humildemente, porque todos nós precisamos que a nossa consciência nos censure. Muita paz para todos. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a
tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.